Glória a Deus, estamos de volta para mais um momento com a palavra. E o texto de hoje está registrado no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 até o versículo 25, que nos diz o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda, ele obedece? Glória a Deus, aqui está esse texto, aqui está essa história. Eu quero dizer para você que me ouve nesse dia, nesse momento, que aqui Jesus resolveu, num daqueles dias, eram dias normais como os demais dias, Jesus resolveu passar de uma banda para outra banda do lago com os seus discípulos. E foram eles para esta viagem. E o texto nos diz que durante a travessia levantou-se uma grande tempestade no lago. E eles estavam em perigo. Jesus estava dormindo no barco e eles, lutando com aquela tempestade, foram despertar Jesus, despertaram o Mestre e disseram: Senhor, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu a fúria da água e do vento, das ondas, e fez-se bonança. Queridos, eu e você estamos também nesta viagem, não na viagem com o barco sobre o mar, mas na viagem da vida daqui para a eternidade. Nós vimos aqui que nessa viagem, mesmo Jesus estando no barco com os discípulos, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram a tempestade. Então isso não significa que servir a Jesus nos livra de tempestades, nos livra de qualquer problema. Não, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter dificuldades, mas com Ele nós seremos mais do que vencedores. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Eu e você estamos viajando com Jesus daqui para a eternidade. E nesta viagem de cada dia, nós enfrentaremos dificuldades, problemas, obstáculos, empecilhos, crises, mas uma coisa é certa: se Ele está conosco, nós venceremos. Jesus disse lá em São João capítulo 15, disse o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, queridos, se nós temos certeza que Jesus está conosco, não precisamos nos abalar, não precisamos nos desesperar, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Você que me ouve, se você está enfrentando algo difícil, lembre-se, Jesus é o mesmo que continua acalmando tempestades. Não só tempestades sobre o mar, mas as tempestades da vida, as tempestades na dificuldade, as tempestades que se levantam na saúde, as tempestades que se levantam nas finanças, as tempestades que se levantam na família, as tempestades que se levantam na empresa, as tempestades que se levantam no dia a dia. É essas tempestades que hoje nós enfrentamos, que são os nossos empecilhos, mas Jesus é aquele que continua acalmando essas e todas essas tempestades que nós enfrentaremos, que nós estamos enfrentando. Então você, querido irmão, irmã que me ouve, não se abala, não se desespere, confia no Senhor, clame a Jesus na tua dificuldade, clame ao Senhor no teu momento difícil.
Creia que o Senhor é o teu socorro presente na angústia. A palavra nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que é a nossa solução. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que é a nossa provisão. É Ele que é o nosso amparo. E nós podemos ficar tranquilos porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem feito isso conosco. A Bíblia diz que só Ele pode mudar a nossa história. Ele tem mudado a história de muitas pessoas no mundo. Milhões de pessoas no mundo tiveram suas histórias mudadas porque creram nele, porque se dedicaram nele, porque buscaram ele, porque fizeram um propósito com ele. Eu quero dizer para você, não é diferente comigo, com você. Faça um propósito com o Senhor, faça um projeto com Deus, faça um plano com Deus, viva na presença de Deus, seja um dependente do Senhor. Sim, seja um dependente do Senhor, porque Ele é o único que pode, quando a medicina não tem mais jeito, quando as portas se fecham, quando a luta se levanta, Ele tem solução. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós confiamos nele, porque nele há socorro, porque nele há cura, porque nele há vitória, porque nele há provisão, porque nele há providência. Eu quero dizer para você que me ouve, então creia no Senhor, esteja tranquilo, sossegado, confiante no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. E Ele nos assiste, Ele nos contempla, Ele nos conhece, porque foi Ele que nos fez, nos formou. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que o seu filho precisa, Ele sabe o que a sua família precisa, Ele sabe o que a sua empresa precisa, Ele sabe o que está faltando e Ele pode acrescentar, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é a porta, Ele abre porta onde não tem porta, Ele cria situações para abençoar eu e você, Ele cria novas situações para abençoar os seus filhos que creem nele, que buscam ele, que confiam nele. Então seja você mais uma pessoa que tem uma experiência com ele. Os discípulos aqui tiveram uma linda experiência com ele, nunca tida antes. Então quero dizer para você, eu e você podemos ter experiências extraordinárias com o Senhor, experiências nunca obtidas antes. Então tenha você uma experiência com o Senhor. Coloca a tua dificuldade nas mãos do Senhor. O salmista Davi nos diz no Salmo 55 e versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele cuidará de ti. Louvado seja Deus. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro presente na angústia, Ele é o nosso guarda fiel, Ele que nos dá segurança, nele estamos seguros. Glória a Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, Ele que muda a história de pessoas. Seja você alguém que possa dar um testemunho dos feitos do Senhor. Confia nele e tu verás o que Ele fará por você, pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pelas suas finanças. Ele mudará a sua história. Seja você um agente de Deus que estará testemunhando dos feitos do Senhor, do milagre de Deus na tua casa, na tua família. E muitas vidas serão impactadas com a sua história, assim como nós estamos impactados aqui com a história dos discípulos no dia dessa tempestade. Houve bonança porque Jesus entrou com provisão. Jesus interviu no momento difícil. Não é diferente comigo, com você. Jesus vai entrar com providência. Jesus vai mudar essa história. Jesus vai dar vitória. Jesus é a solução. Glória a Deus, confia nele. Vamos orar? Pai, neste momento nós queremos suplicar o teu auxílio aqui na nossa vida, Senhor. Na nossa viagem contigo daqui para a eternidade, onde nós enfrentamos muitas lutas e obstáculos a cada instante. Senhor, acalma as tempestades da nossa história. Acalma, sim, o nosso coração. Dá-nos, Senhor, uma viagem segura,
contigo daqui até a outra margem, até o outro lado, até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.